A sua Bíblia comigo no livro de Reis, segundo os reis de Israel, livro de Segundas Reis, capítulo de número 6, Segundas Reis, capítulo de número 6, gostaria de estar lendo 3 versículos com os irmãos, que é o versículo de número 20, 21, 22, serão 4 na verdade, e 23. Glória a Jesus. Quantos encontraram, diga glória a Deus. Que diz assim, 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 20. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Versículo de número 21. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: ferir-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. Versículo de número 23. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu e foram para seu senhor. Pode tomar seu assento, amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, gostaria de alguns minutos, não irei delongar-me, como aqui foi orado pelo servo do Senhor. Creio que Deus tem algo de Deus para o seu coração, para a sua vida, e que nós como homens venhamos diminuir, que Ele venha crescer, porque aqui quem reina é Ele, a glória é dEle, porque aqui tudo é dEle e para Ele. E eu sei que se não estivermos nele, nada poderemos fazer. Nós lemos alguns versículos que vai relatar uma história que acredito que é do nosso conhecimento, creio que do conhecimento geral, ou da maioria de nós que aqui estamos, pois a história narrada dentro do que nós lemos vai iniciar-se no versículo de número 8, capítulo 6 do livro de Segundas Reis. A partir do versículo 8, a história vai dizer que o rei da Síria fazia guerra a Israel. E o interessante, que se nós voltarmos um pouquinho, ou voltarmos um capítulo, nós vamos ver que o império ou a nação da Síria era uma nação, na época, das mais poderosas, das mais fortes, no sentido exército. No entanto, que no capítulo 5, a história narrada vai dizer que, quando Naamã, você conhece, quando Naamã, estando leproso, vai até o rei, diz para o rei que em Samaria havia alguém que poderia resolver o seu problema. Estou voltando um pouco para você entender. O rei escreve aquela carta para o rei de Israel, dizendo: estou enviando o meu servo para que você o cure. Quando o rei de Israel lê a carta, entra em desespero, dizendo: certamente está levantando, arrumando pretexto para arrumar guerra, para arrumar briga entre Israel e a Síria. Então nós vamos ver que a Síria era temida, era um povo terrível. Versículo 8 vai iniciar dizendo que esse rei havia levantado guerra contra Israel. E a Bíblia vai dizer que o rei da Síria, ele agora
ajunta os seus homens, o seu exército, e ele diz: olha, em tal lugar, 2 Reis 6, versículo 8, ele diz: em tal lugar, nós vamos estar com o nosso acampamento, com o nosso exército preparado para pegar o rei de Israel, junto com os seus homens. Porém, a história vai dizer que assim ele planejou, arquitetou, combinou com seus homens, com seu exército. Porém, a história vai dizer que o Deus que guardava, o Deus que protegia, que abençoava, que era e é o Deus daquele que os teme, que tudo vê, que tudo ouve e que nada fica despercebido aos seus olhos, estava vendo. E a Bíblia vai dizer que Deus, como Deus onisciente, traz a ciência de alguém que estava ligado, traz ao conhecimento deste fato a alguém que estava na ligação direta com ele, que era o profeta Eliseu, o profeta em que Deus havia levantado na época. E o profeta, ao ter essa revelação do Deus onisciente, ele manda o mensageiro ir até o rei de Israel e dizer ao rei de Israel: olha, guarda-te de passar por tal lugar, porque o rei da Síria estará com seu exército pronto para os pegar. E a história diz que o rei de Israel, ao ouvir o mensageiro dizendo isso, essas palavras, ele manda alguém ir aonde o profeta Eliseu disse que o rei da Síria estaria, e assim se concretizava o que de fato o Deus de Israel havia falado por intermédio do profeta Eliseu. A Bíblia diz que o rei da Síria, não uma, nem duas vezes, mas por diversas vezes, ele armou ciladas, arquitetou, planejou, e a história vai dizer que não foi uma, nem duas, mas por várias vezes aconteceu isso, dele armar, arquitetar, dele ficar de emboscada para tentar pegar o rei de Israel com o seu povo. Mas a Bíblia diz que por todas as vezes Deus trazia, aleluia, à tona os planos do inimigo de Israel. A história diz que quando o rei da Síria ficou sabendo, ou entendeu que alguma coisa estava errada, ele faz uma reunião. Quando ele faz esta reunião, ajuntando o seu exército, os seus homens, ele diz: olha, não irão me fazer saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Porque não é possível. Todas as vezes em que eu armo emboscadas, cilada, para pegar Israel, todas as vezes tem livramento. Alguém se levanta no meio do exército, um dos homens assírios se levanta e diz para o rei da Síria: não, rei meu senhor, sabe o que acontece? Lá em Samaria tem um homem e ele é profeta. Eliseu, todas as vezes em que o Senhor arma para pegar o povo de Israel, o Deus de Israel
o Deus onisciente, traz a ciência, a existência, traz na consciência de que há perigo. Meu irmão, isso aqui é muito sério. Eu estou pregando aqui nesta noite, Wilson, para pessoas que entraram aqui, que só Deus sabe como estão. Porque o inimigo da sua alma, o inimigo das nossas almas, ele não dorme, ele não descansa, ele não brinca, ele trabalha, fica arquitetando, planejando dia e noite. Enquanto você está dormindo, ele está arquitetando, planejando planos para no seu dia seguinte, o seu dia ser frustrado, ser um dia atribulado, ser um dia pesado, carregado. Mas não sabe o inimigo da tua alma que enquanto você está talvez repousando, dormindo, o Deus que você serve está trabalhando, aleluia, está pelejando, está cuidando. Olha o que a Bíblia diz: os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra de todo mal. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem enfrentado, como você entrou aqui nesta noite, mas eu sei de uma coisa, que o Deus que te trouxe neste lugar, Ele conhece o teu oculto. Porque muitas das vezes, aleluia, diante do público, diante da plateia, diante das pessoas, você está rindo, você está brincando. Você tem que ser forte para alguém olhar, aleluia, e ver que verdadeiramente Deus é contigo. Mas só Deus e você sabe como você está machucado, ferido, ferida por dentro. Mas Deus nesta noite manda eu dizer para alguém que tem mãos para levantar e boca para adorar nesta noite: não se preocupe. Sabe por quê? Porque o teu inimigo até tem arquitetado, planejado, mas o Deus que não dorme, que não descansa, ah meu Deus, quem pode levantar tuas mãos aí? Ele está cuidando de você. Eu não sei você, mas eu sinto a graça, a glória, a presença, a unção desse Deus aqui nesse lugar. Esse até. A Bíblia diz que o rei da Síria agora chama alguns homens e diz o seguinte: olha, procure saber aonde está esse profeta. Os mensageiros procuraram saber e disseram: rei, está em Dotã. A Bíblia diz que o rei ajunta um grande exército. Escute isso aqui. E esse exército, à noite, vai para a cidade de Dotã, a mando do rei da Síria, para pegar o profeta que foi boca de Deus, para dar livramento a Israel. A história diz que, meu Deus, a noite toda eles ficaram acampados, a noite toda eles ficaram de vigia, esperando. E a história vai dizer que pela manhã bem cedo, o moço do homem de Deus, ele se levanta, sai da sua tenda, e quando ele sai da tenda em que estava, ele volta correndo, desesperado, apavorado, gritando e dizendo para o profeta Eliseu: ai, meu senhor, ai de nós. E ele diz: o que faremos? Pois aí fora há um grande exército para nos pegar. Meu irmão, escute isso aqui. A verdade é que
Tem pessoas que não estão ligadas no mistério, que anda contigo, que vai na sua casa, que estão do seu lado, mas quando chega o momento da tribulação, da adversidade, do perigo, são as primeiras a se desesperar, a correr. E seja verdadeiro, escute isso aqui, seja verdadeiro. É complicado andar com pessoas medrosas, sim ou não? É complicado andar com quem não acredita, seja verdadeiro, sim ou não? É complicado, andar com pessoas negativas, que tudo para ela não vai dar certo. Pessoas que elas negativam tudo. Elas não são pessoas positivas. São pessoas que qualquer coisa estão se desesperando, se descabelando. Nós temos vivido momentos difíceis, sim. Temos vivido momento de desemprego, de crise financeira no Brasil, sim. Nós temos vivido momento de pandemia, sim. Nós temos vivido momento de briga política, aonde muitos estão levantando a sua bandeira de partido e dizendo que é partido A, partido B. Mas meu irmão, pega essa aqui nesta noite. A nossa esperança está no Senhor. Não adianta. Muitos estão gritando, se descabelando, aleluia, entrando em desespero. Mas nós confiamos no Senhor, porque a palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre, aleluia. Na natureza humana bate até medo, mas quando nós entendemos que tem um Deus que cuida, que zela, que livra, que guarda, nós entendemos, aleluia, que quem garante é esse Deus. Então nesta noite, não se preocupe. Por que, pastor Bruno? Porque enquanto você está aqui cultuando, adorando, o Deus onipresente está também na tua casa, está visitando o teu esposo, visitando os teus filhos, está dando, meu Deus, está dando livramento. Hoje é noite de livramento. Quem recebe, diga glória a Deus. É noite de livramento da parte de Deus, porque talvez o diabo já disse, aleluia, que não tem jeito. Ele disse que vai matar, que vai destruir. E parece que quanto mais você ora, mais a situação se afunila, mais o negócio estreita. Que é um segredo, o diabo está dando as últimas cartadas. Por isso que o negócio está se afunilando. Sabe para quê? Para você jogar a toalha e entregar os pontos. Aleluia, mas Deus está dizendo, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor está dizendo, creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Porque talvez o diabo disse, não vai acontecer, mas a última palavra é de Deus. E Deus está dizendo, somente creia, porque quem te prometeu não foi o homem, quem te prometeu fui eu. E Ele está dizendo, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem. Para que me arrependa. Então, meu irmão, entenda uma coisa: Deus está no controle de tudo. Mas em contrapartida, eu entendo que nós somos os agentes, aleluia, para trazer a positividade para essas pessoas. No meu trabalho eu tenho exemplos de pessoas que chegam muitas das vezes com problemas aos seus olhos insolúveis, que não têm condições, e no linguajar, no popular, como eles dizem lá, eu troco uma ideia. E muitas das vezes, ao conversar com alguma dessas pessoas, alguns chegam para mim e falam, pô, qual é, Bruno? Eu gosto da tua ideia. É assim que ele diz, o mundo não é assim. Eu gosto da tua ideia, que tu tem um papo na moral. Quando eu converso contigo, eu me sinto mais leve. Quando eu converso contigo, a minha mente se abre. Sabe o que é isso?
é se deixar ser usado por Deus. É abrir a sua boca não só aqui, aleluia, dentro desse templo, não, mas abrir a sua boca lá no seu trabalho e se deixar ser usado para alguém. É abrir a tua boca na rua, aonde você mora, no meio da tua vizinhança. Talvez a tua vizinha tenha reclamado do esposo e falado: olha, não presta, não vale nada, mas Deus quer usar você, aleluia, para restituir esta família, para que ela também possa entrar por essas portas, aleluia, e provar do poder da grandeza desse Deus. Por isso, aleluia, que eu vejo e entendo que eu tenho que ser o ativador da fé desta pessoa. Por quê? E orar por elas, porque a história vai dizer que quando o profeta vê o desespero, a agonia do seu moço, antes de tudo, a Bíblia diz que ele faz uma oração. Escute isso aqui. E a oração que o profeta faz é a seguinte: ele diz: Deus, abra os olhos desse moço, para que ele veja. E a Bíblia diz que após esta oração, na mesma hora, aleluia, Deus abriu os olhos espirituais daquele moço, a visão espiritual daquele moço, e ele agora ele passou a ver um grande exército de carros e cavalos, não natural, não comum, nem da terra, mas a história vai dizer que ele viu carros e viu cavalos de fogo. Sabe, ei, obrigado, vaso. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Aleluia, que no desespero, na agonia, muitas das vezes nós nos encontramos, aleluia, cegos. Mas o meu pedido a Deus nessa noite, para alguns que talvez entraram aqui tão atordoados, tão desesperados, tão agoniados e apavorados, o meu pedido, quem tem mão para levantar, levanta aí. O meu pedido a Deus nesta noite, receba, é que em nome do Espírito Santo de Deus, Ele abra a sua visão, e você vai sair daqui nesta noite, aleluia, enxergando o que antes você não estava conseguindo ver. Ei, problemas aos seus olhos, aleluia, que não tinha jeito, não tinha solução. Deus, nesta noite, eu profetizo isso. Só quem acredita levanta a mão. Deus nesta noite está abrindo a tua visão, e querendo o diabo não, você vai sair daqui nesta noite enxergando, contemplando, vendo a sua providência nos olhos espirituais. A história diz que ele faz uma segunda oração, e a oração que ele faz agora é a seguinte: ele ora e diz: Deus, cega esses homens. E na mesma hora, a história diz que Deus os feriu com cegueira. A Bíblia diz que, aleluia, o profeta agora vai e diz para aquele exército assírio o seguinte: não é este homem, ou não sou eu quem vós procurais, e nem é esta cidade em que vocês deveriam estar. E a Bíblia diz que eles, não enxergando, cegos, o profeta agora Eliseu os pega-os pelas suas mãos e diz: olha, vamos, que eu vou guiar vocês até onde vocês precisam ir. Você leu comigo, a Bíblia diz que agora, aleluia, o profeta leva eles para dentro de Samaria. Quando eles entendem, aleluia, que estão dentro de Samaria, porque o profeta agora, no versículo 20, aonde você leu comigo, ele faz mais uma oração, e ele diz: Deus, abra os olhos desses homens para que eles vejam. E Deus agora abriu os olhos daqueles homens, e eles agora estavam no arraial, na cidade dos seus inimigos. O rei de Israel, quando vê aquele exército assírio, ele diz para o profeta Eliseu: feri-los-ei, mataremos eles. O profeta diz: não,
Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus não vai matar o teu inimigo. Diga: Deus não vai matar. Isso, irmão, diga com mais fé. Abra a tua boca, diga: Deus não vai matar o teu inimigo. Não, porque esta pessoa que se levanta contra você só tem sido um instrumento do inimigo. Porque o teu inimigo mesmo, aleluia, é aquele que não dorme, que não descansa, que trabalha, que arquiteta e planeja dia e noite para tentar contra a tua vida. Mas eu estou pregando e estou falando para pessoas aqui nesta noite, aleluia, que entraram aqui pedindo uma resposta da parte de Deus. E Deus manda dizer para você, aleluia, que Ele, aleluia, está no controle de tudo, que Ele é Senhor. Ele manda dizer para alguém que entrou aqui nesta noite, dizendo: Deus, eu vou lá nesta noite, mas fala comigo. Ele está dizendo: olha, eu sou o mesmo que te prometi. E Ele te diz: as minhas promessas ainda estão de pé. O interessante é que quando nós estamos na bênção, quando está indo tudo bem, dando tudo certo, nós temos por tendência, né, a nos alegrar, glorificar. Mas, meu irmão, escute isso aqui, já vou finalizar. Deus quer ver o teu posicionamento em meio às adversidades. Deus quer ativar a tua fé, porque tem situações, escute isso, que muitas das vezes Deus deixa acontecer, problemas que Ele deixa se levantar. Sabe para quê? Para você se aproximar dEle. Cheguei do meu trabalho na noite de ontem e fui para o banheiro tomar banho, e eu estava exatamente falando com Deus isso, devido a tribulações, luta em que passamos como igreja. E eu falava: Deus, por quê? Por quê? E a única coisa na tarde de ontem que Deus falou comigo foi isso: filho, tem situações que eu deixo levantar-se para você se aproximar de mim. Ninguém entendeu, mas eu vou repetir. Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, porém distantes de Deus. Estamos na consagração, estamos no culto de dia, à noite, à tarde, mas a nossa busca não é mais a mesma, a nossa oração não é mais a mesma, a nossa leitura, a palavra não é mais a mesma. E eu não entendi. Deus foi esclarecendo e dizendo: filho, tem situações que eu deixo se levantar para você se achegar a mim. E eu disse: Deus, muito obrigado. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para o Bruno e para a sua igreja nesta noite: eu deixo situações acontecerem, não porque eu não te amo, não, é porque eu te amo e não quero te perder. Então por isso que Deus permitiu, aleluia, esse vento se levantar. Por isso que Deus permitiu essa prova se levantar, porque Ele está dizendo, aleluia, enquanto está tudo bem, você parou de orar, parou de buscar, parou de caminhar, mas Deus está dizendo: eu deixei o vento soprar, eu deixei o diabo se levantar. Sabe para quê? Para você voltar a me buscar como você buscava antes. Está entendendo? Diga glória a Deus. A Bíblia diz que o profeta disse: não iremos matar. O que iremos fazer, profeta? O profeta diz: olha, matarias, feririas tu aqueles a qual Deus entregou nas suas mãos? E o profeta agora diz: vamos alimentá-los. Eu me lembro, quando eu leio esta palavra, de um Salmos que diz: prepara, Senhor, uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Porque o profeta diz: vamos alimentá-los com água, com pão, e vamos dispensá-los. E eu creio que Deus está preparando você, o teu psicológico, o teu espiritual, está preparando a tua vida para quê, pastor Bruno? Para colocar diante de você uma mesa.
aleluia, e não só para os teus inimigos verem, avistarem não, mas para os teus inimigos se assentarem junto contigo, comer, beber contigo e dizer: olha, verdadeiramente esse Deus é Deus, eu quero esse Deus na minha vida. Se coloca de pé comigo nessa noite, se coloca de pé. A Bíblia diz que eles se alimentaram, comeram, beberam, se fartaram. E a história vai dizer que o profeta agora os dispensou em paz. Meu irmão, escute isso aqui, escute isso aqui, já finalizei. Eu sei que tem pessoas que têm muitos recursos financeiros. Eu sei que tem pessoas, que têm uma força fora do comum, que tem uma beleza fora do natural. Eu sei que tem pessoas, escute isso aqui, que tem aqui na terra uma vida que todos desejavam, que todos queriam ter, porém falta-lhe uma coisa: a alegria verdadeira, chamada Espírito Santo de Deus. Meu irmão, não tem dinheiro que pague a presença do Espírito Santo de Deus. Eu falo isso e eu me lembro do salmista de Davi, quando o profeta Natã vai até ele e joga diante dele o pecado que ele havia cometido e escondido, e ele agora se lança, e ele diz para Deus: Deus, pode vir o ministério, e ele diz para Deus: Deus, retire tudo de mim, Deus, retire a glória, retire a coroa de rei, retire o cetro de rei, retire a fama que o Senhor me deu. Mas uma coisa eu te peço, Pai: não retires de mim a tua presença. Irmão, se estamos aqui nesta noite, é porque a presença de Deus tem nos sustentado, tem nos capacitado, nos alicerçado, nos ajudado. E a verdade é que muitas das vezes, no meio da caminhada, nós nos sentimos cansados, fadigados, e no meio do caminho nós paramos as primeiras obras e entregamos os pontos. Mas eu quero nesta noite convidar você que, em nome de Jesus, por algum motivo você perdeu, parou, desanimou, cansou-se da caminhada, ou nunca antes esteve na presença do Pai, e por algum motivo se afastou da presença de Deus, eu quero convidar você nesta noite. Eu quero a igreja ligadinha comigo, porque é uma presença, uma glória nesse lugar. Eu quero convidar você nesta noite a sair